Muito bem, dando continuidade à nossa aula de Direito Constitucional, estudamos no bloco anterior o poder constituído derivado. Estávamos falando acerca das limitações. Vimos então que ao poder derivado aplicam-se algumas limitações. Todavia, a gente tem que tomar cuidado, porque a limitação aplicável à revisão não é sempre igual da limitação aplicável à reforma. Primeira limitação que não é idêntica: temporal. A limitação temporal, ela é exclusiva do poder de revisão. Artigo 3º do ADCT, 5 anos após a promulgação da Constituição. Já a limitação circunstancial, que são aquelas situações excepcionais de legalidade extraordinária, em que há literalmente um abalo das relações internas, da estabilidade das decisões. Então, o que se prefere nesse momento é não alterar a Constituição, e essa foi uma opção do Constituinte originário. Por essa razão, não é possível nem revisão, nem reforma em situação de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Estado de calamidade entra? Não, estado de calamidade não entra na questão. Muito bem, e aí a gente começou a falar das limitações materiais ou substanciais, que são as limitações quanto a conteúdo, quanto a matéria, quanto a temática. Eu posso alterar a Constituição quanto a qualquer conteúdo, a qualquer matéria? Não. A Constituição traz uma limitação no 60, parágrafo 4º, de abolir algumas temáticas. Essa limitação de abolir algumas temáticas, ela é aplicável tanto na revisão quanto na reforma, mesmo não estando previsto para a revisão. Este é o entendimento da maioria da doutrina. Quais são os temas que não podem ser abolidos? São chamadas cláusulas pétreas. Separação dos poderes, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, e direitos e garantias individuais. Cuidado, porque é muito importante você literalmente saber quais são as cláusulas pétreas. Agora, outra questão interessante quando a temática das cláusulas pétreas é a seguinte: vimos que o artigo 60, parágrafo 4º, estabelece as cláusulas pétreas de forma explícita. Todavia, a doutrina aponta as chamadas cláusulas pétreas implícitas, ou seja, são aquelas que decorrem por lógica do próprio sistema constitucional. São os temas que não podem ser abolidos, suprimidos da Constituição. Isso não significa que não possa ter alteração. Pode ter alteração, só que não pode ter supressão, não pode retirar completamente, mas acrescentar, isso a gente viu que pode. Agora, quais são os temas que poderiam ser implicitamente considerados como cláusulas pétreas? O próprio artigo 60, parágrafo 4º, que estabelece a limitação. Então, o 60, parágrafo 4º, é uma cláusula pétrea, porque se eu altero o texto que prevê a cláusula pétrea, por consequência, as cláusulas pétreas perderiam a sua razão de existir. Então, não é possível alteração do próprio 60, parágrafo 4º. Também, todos os princípios fundamentais da Constituição não poderiam ser objeto de emenda que os abolisse ou diminuísse. Fala, então, do artigo 1º da Constituição, que vai estabelecer os fundamentos da República Federativa do Brasil, o artigo 3º, que fala dos objetivos, e também do 34.7, que vai falar acerca dos princípios constitucionais sensíveis. A ideia é básica: tudo o que é principiológico da Constituição não pode ser diminuído pelo poder constituinte derivado. Muito bem. Dando continuidade, então, à questão das limitações. Vamos falar agora das limitações de ordem formal. E aqui a gente vai ter que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque eu tenho limitação formal prevista no artigo 60, que é diferente da limitação do artigo 3º do ADCT. Então, na verdade, eu tenho limitação formal para ambos os institutos. Todavia, as limitações são
distintas. Da mesma forma que a limitação temporal é só aplicável à revisão, a limitação formal, ela também é diferente para a reforma e a revisão. Então, a reforma, com previsão no artigo 60, e a revisão no artigo 3º do ADCT. Vamos, então, esquematizar quais são as limitações formais do poder de reforma. Muito bem. Então, na reforma, estou falando agora da reforma e não da revisão, aquela questão pontual específica. Tem, então, a primeira limitação formal, que é uma limitação subjetiva, ou seja, de iniciativa. Quem pode propor uma reforma, uma alteração constitucional por meio de reforma? A previsão encontra-se no artigo 60 da Constituição. E eu tenho 3 categorias de legitimados. Cuidado, isso é importantíssimo. Quem pode apresentar uma reforma constitucional? Ou seja, quem pode apresentar uma emenda à Constituição? Quem tem esta legitimidade? 3 categorias. Primeiro, Presidente da República. Fica fácil, a gente já mata. Presidente da República pode apresentar uma reforma perante o Congresso Nacional. Também pode 1/3, não é um só, é 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, é 1/3 de um ou 1/3 de outra casa. E, por fim, as assembleias legislativas, ou seja, o legislativo dos estados. Todavia, eu preciso do quê? Da maioria das assembleias legislativas, representada cada uma delas pela maioria relativa de seus representantes. E para a gente poder compreender isso aqui melhor, eu de novo vou esquematizar o tema para você realmente acertar isso e não confundir na hora da prova. Veja só. Limitação subjetiva, ou seja, dos sujeitos. É uma limitação de ordem formal. Ou seja, quem pode apresentar uma reforma que é instrumentalizada por meio de uma emenda constitucional. Muito bem. Eu tenho, então, 3 categorias. Primeiro, Presidente da República. Apesar de estar fora da ordem do dispositivo, eu acho mais fácil de a gente lembrar assim. Presidente da República pode apresentar emenda constitucional perante o Congresso Nacional. Também pode 1/3 da Câmara dos Deputados ou 1/3 do Senado Federal. Cuidado, hein? Não é um deputado, um senador, e não é 1/3 das duas, e sim uma ou outra. E, por fim, as assembleias legislativas, representada pela maioria, e cada uma delas representada pela que maioria absoluta, mas cada uma delas representada pela maioria simples. Aí você fala, como assim, professora? Maioria absoluta e maioria simples? Funciona assim, ó. Nós temos 26 assembleias legislativas, mais uma Câmara Legislativa, que no Distrito Federal tem outra nomenclatura, mas tem o mesmo valor. Então, a gente tem 27, ok? 27 órgãos deste nível, ou seja, legislativo em âmbito estadual e contando também o distrital. Muito bem, eu tenho 27.
Quantas assembleias precisam apresentar a proposta de emenda à Constituição, a proposta de reformar a Constituição? A maioria delas. Então, a maioria, que é metade de todas, mas que não seja uma metade exata, uma metade mais 1. Então, se a gente dividir 27 por 2, vai dar 13,5. Então, eu tenho a necessidade de 14. Por que maioria absoluta? Porque eu estou partindo de todas. Contando com base em todas. Então, todo mundo que tem, eu preciso da maioria delas, o que representa mais da metade, 14. Agora, cada uma dessas 14 assembleias legislativas, individualmente, por exemplo, vamos colocar a Assembleia Legislativa da Bahia, a Assembleia Legislativa do Paraná e assim sucessivamente, cada uma delas deve conseguir aí o apoio da maioria simples ou relativa de seus membros, ou seja, dos deputados estaduais. Professor, o que significa a maioria relativa ou simples? É a maioria dos presentes na sessão, não computando quem não esteja na sessão. Então, eu pego ali os que estão presentes e obtenho metade mais 1 dos presentes para fins de cômputo daquele órgão. Muito bem, então, maioria relativa de cada uma das assembleias legislativas, mas, contando num contexto geral, é a maioria ou mais da metade das assembleias legislativas do país. Então, vamos dar uma olhadinha no que a Constituição diz. Limitação formal é 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado Federal, do Presidente da República e de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, mais da metade das assembleias, ou seja, de todas, por isso maioria absoluta, eu preciso de 14, num total de 27. Cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, o que significa maioria simples, metade mais 1 dos presentes na sessão. Okay? Então, cuidado com essa questão aqui, que é bem importante. Agora, atenção. Existe limitação subjetiva na revisão? A gente está falando da reforma. Não, na revisão não tem, porque a própria Constituição ordenou que o Congresso Nacional fizesse essa revisão após 5 anos da promulgação da Constituição. Então, não há que se falar nessa mesma regra de iniciativa para revisão. Ela é aplicável à reforma. Outra questão interessante também abordada pela doutrina. A Constituição Federal, no artigo 61, parágrafo 2º, ela estabelece expressamente que a população pode apresentar perante o Congresso Nacional projetos de lei. É o que nós chamamos de iniciativa popular, num exercício de democracia direta, o povo participando diretamente da vida do Estado, apresentando projeto de lei. Muito bem, a Constituição autoriza isso, dá os requisitos ali no 61, parágrafo 2º, bem como a expressa previsão no próprio artigo 1º, parágrafo único, e artigo 14 da Constituição. Então, todos esses dispositivos aí autorizam o povo a apresentar projetos de lei. Quais são os requisitos? 1% do eleitorado nacional, distribuído em 5 estados da federação, e cada um deles representados por 0,3% de seus eleitores. Ok? Muito bem. Por que eu estou comentando isso com vocês agora? Porque a doutrina faz a seguinte pergunta: seria possível a apresentação de um projeto de emenda constitucional por iniciativa popular? Seria possível iniciativa popular de emenda à Constituição? E a resposta majoritária, não vou dizer unânime, porque existe um autor importante que fala no sentido contrário, é que não. Não cabe porque não há expressa previsão. Então, a
população, o povo, não poderia apresentar projetos de emenda à Constituição. Por quê? Porque não há previsão expressa, o constituinte originário não autorizou. Já José Afonso da Silva, eminente constitucionalista, ele diz, olha, espera um pouco, a Constituição é um instrumento do povo, que representa a vontade do povo. Como que vocês estão limitando a possibilidade do povo apresentar um projeto de alterar o documento que representa a sua própria vontade? Então, por analogia, uma interpretação, eu tenho que sim permitir, e aí seria a analogia ao 61, parágrafo 2º, a possibilidade de uma iniciativa popular de emenda constitucional. Então, José Afonso é o único que entende que seria possível. Mas cuidado, para o STF, para a esmagadora maioria da doutrina, não é possível por falta de previsão expressa. E essa ausência de previsão impediria este instituto de ser exercido na prática. Muito bem. Então, são também questões que muito cobradas em prova, quanto à questão da iniciativa, da apresentação. Às vezes eles querem aprofundar um pouco mais e você tem que ficar atento. Eu vou fazer outro esqueminha aqui, para a gente poder ir para a próxima limitação. Deixa eu voltar. É o seguinte, olha só. Então, quando a gente fala de reforma, a gente está falando de alteração da Constituição. Essa alteração a gente já sabe que é uma alteração pontual e específica, por isso reforma. Ela se instrumentaliza por meio de uma emenda constitucional. Então, na verdade, tudo que a gente está estudando aqui, a gente também estuda lá na frente no tema processo legislativo. Aqui a gente está dando enfoque do poder constituinte, dessa questão da reforma, da alterabilidade do texto constitucional, dessas limitações. Lá é uma questão mais procedimental, mas é importante que você saiba que a emenda constitucional é a forma pela qual a gente pode alterar a Constituição. Essa emenda constitucional, ela é aprovada pelo Congresso Nacional. No Brasil, quem é o detentor do poder constituinte derivado de reforma e de revisão? Quem é o detentor do poder de reforma e revisão? É o Congresso. Deixa eu escrever aqui para vocês, o Congresso Nacional. Congresso Nacional, que é composto de suas duas casas, Senado e Câmara dos Deputados. São as duas casas do Congresso Nacional. O Senado representando os estados e a Câmara representando a Casa do Povo. Então, o nosso Legislativo Federal também tem uma outra atribuição, a atribuição de poder constituído derivado, reformador e revisor. Ou seja, eles podem alterar o texto constitucional. Muito bem. A primeira limitação para fins dessa alteração a gente viu na reforma. Então, a reforma ela pode ser proposta e os legitimados a gente acabou de estudar, que são as limitações de ordem subjetiva. E não se esqueçam, para a maioria da doutrina não cabe iniciativa popular de emenda constitucional. O que a gente vai estudar agora? Agora a gente vai estudar limitações não subjetivas, não quanto aos sujeitos que podem apresentar, mas sim limitações objetivas, que dizem respeito ao próprio procedimento. Muito bem, essas limitações elas estão previstas no parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição. E essas limitações objetivas são, vamos começar com o parágrafo 2º.
Diz o parágrafo 2º que a proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada uma das casas do Congresso Nacional em 2 turnos de votação, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 os votos dos respectivos membros. Portanto, qual o quórum para aprovação de uma emenda constitucional? 3/5, o que representa 60%. Ok? Esquece aqui, tá? Só para você ter uma ideia que é mais da metade, 60%. Então, 3/5. Agora, basta eu saber, professora, que são 3/5? Não, você precisa saber que são em 2 turnos de votação. Então, vamos lá? 2 turnos de votação em cada uma das casas. Se são 2 casas, Câmara e Senado, então vota 1, 2, 1, 2. Quantas votações eu tenho no total? 4 votações. E em todas essas votações, há necessidade do voto de 3/5 dos membros para fins de aprovação de uma emenda constitucional. Muito bem, outra questão importante, que está no parágrafo 3º. A emenda constitucional, diferente das leis, ela vai ser promulgada e a publicação vai ser determinada pelas mesas, que é um órgão da Casa, da Câmara e do Senado. Então, cuidado, quem promulga não é o presidente da República. Portanto, existe sanção de emenda à Constituição? E a resposta é não. Não existe sanção de emenda à Constituição. E por que não existe sanção de emenda à Constituição? Porque quem promulga é o próprio Congresso Nacional por meio de um órgão interno, que são as mesas, tanto da Câmara quanto do Senado. Cuidado, a única participação que o presidente da República tem no processo de reforma é a possibilidade dele propor, é a iniciativa. Tirando essa questão, ele não tem mais participação. Então, ele não participa mais. Entregou a bola para o Congresso é que vai realizar todos os atos. Por quê? Porque o Congresso aqui não está exercendo poder legislativo, e sim poder constituinte ou constituído derivado. Então, é outra atribuição que ele tem, por isso que ele não remete o ato ao presidente da República. Outra questão importante aplicada à reforma e emenda. Vamos supor que um dos legitimados apresente lá a sua proposta de alteração da Constituição perante o Congresso Nacional e uma das casas, em uma das votações, haja a rejeição ou, por algum motivo, ficou prejudicada a votação. Cuidado! A emenda não pode ser reapresentada no mesmo ano, ou tecnicamente o que a gente chama na mesma sessão legislativa. Há necessidade de esperar o próximo ano para aí sim, eventualmente, apresentar novamente o projeto de emenda constitucional e pô-lo novamente em votação. Então, recapitulando, na reforma eu tenho um quórum diferente. Qual que é esse quórum? 3/5. Mas além do quórum de 3/5, há a necessidade de 2 turnos de votação. Então, são 2 turnos de votação e 3/5 os votos dos respectivos membros. Não há possibilidade de sanção, porque quem promulga são as mesas da Câmara e do Senado, e a matéria não pode ser reapresentada. Agora eu quero fazer uma outra observação com vocês. Lembra que eu disse que era diferente na revisão? Então, vamos lá. A revisão, ela se diferencia da reforma, porque o Congresso Nacional, na revisão, se reunirá em sessão unificada.
cameral. Já na reforma, não. É separado. Professor, o que é sessão unicameral? É uma reunião em que todos estarão juntos. Não se diferencia as casas. Então, não há tecnicamente uma diferença entre deputados federais e senadores, que são parte de um todo único. A sessão unicameral não é a mesma coisa de sessão conjunta. Por quê? Porque na sessão unicameral, a apuração é conjunta. Ou seja, eu não distingo o mandato. Eu não distingo ser deputado ou senador. Todo mundo vale um. Ok? Então, essa é a primeira questão. Sessão unicameral. Já na reforma, não, separado. Primeiro vota na Câmara e depois vota no Senado, salvo se a emenda for de apresentação do próprio Senado, de 1/3 do Senado. Outra questão importante que diferencia é que o quórum na revisão é maioria absoluta. Já na reforma, o quórum é de 3/5. Ok? Então, sessão unicameral, ou seja, uma única conjunta, em que todos votam juntos, não há distinção entre deputados e senadores, num quórum de maioria absoluta. Já a reforma, separado, cada um vota na sua casa e mais, hein? Não se esqueça, 2 turnos em cada casa. Aí você fala, professora, mas se a revisão ela já foi exercida lá em 1994, porque o Constituinte, para ela, estabeleceu um prazo de 5 anos e ela é uma norma de eficácia exaurida, qual é o sentido de eu estudar isso hoje? Porque ainda cai em prova. Então, razão prática não existe, mas existe a razão técnica porque ainda cai em prova de concurso, ok? Então, cuidado com essa temática. Para finalizar, vamos falar então acerca do poder constituinte derivado decorrente, ou como alguns preferem, poder constituído derivado decorrente. Nós já sabemos que é o poder de elaborar as constituições estaduais. E esse poder, ele está presente nos modelos federativos de Estado. Toda vez que o Estado adota um modelo federativo, em que há uma descentralização interna e uma autonomia de pessoas, há esta possibilidade, portanto, de criar as suas próprias regras dentro daquela região. Então, é o poder que os Estados-membros e o próprio Distrito Federal têm de criar as suas próprias constituições estaduais. No Brasil, foi estabelecido o prazo de 1 ano para fins de edição das constituições estaduais após a edição da Constituição de 88. Só que o interessante é o seguinte, o poder decorrente, ele está vinculado ao poder originário, regrado pelo poder originário. Portanto, a limitação à Constituição estadual, ao poder constituinte estadual, claro que há. Todas as limitações aplicáveis em âmbito da Constituição Federal também são aplicáveis ao âmbito da Constituição Estadual. Então, todas as limitações que nós vimos são aplicáveis ao poder decorrente. E mais, a Constituição do Estado, por expressa determinação, ela deve conter temáticas obrigatoriamente idênticas do que estabelece a Constituição Federal. É por isso que muitos autores, muitas vozes na doutrina apontam que a nossa federação é uma federação de fachada. Por quê? Porque não há uma liberdade, não há uma autonomia, não há um regramento diferente, como acontece lá nos Estados Unidos, em que eu posso ter num estado pena de morte e em outro não. No Brasil, isso não é possível. Por quê? Porque a Constituição estadual está limitada e vinculada à federal. E mais,
Quanto aos seguintes temas: processo legislativo, comissões parlamentares de inquérito, organização de tribunal de contas e eleição do chefe do executivo, não pode a Constituição do Estado tratar de forma diferente do que faz a Constituição Federal. Isso significa que, por um princípio de simetria, idêntico, acaba sendo um Ctrl+C, Ctrl+V do que estabelece a Constituição Federal. Repito, processo legislativo, CPI, normas relativas a Tribunal de Contas, a sua organização e a eleição do chefe do Poder Executivo têm que ser obrigatoriamente idênticas ao que estabelece a Constituição Federal. E para finalizar, o município tem Constituição? Resposta: não. O município não tem Constituição. O município tem um documento, que é um documento que no âmbito local é o documento que é o máximo naquela realidade, todavia não tem natureza de Constituição, tem uma natureza meramente organizativa. E o nome não é de Constituição, e sim de lei orgânica do município. Então, o município tem lei orgânica e não Constituição. Na prática, é muito parecido, é muito similar, mas a gente não pode falar que a lei orgânica tem natureza de norma constitucional, nem mesmo norma constitucional decorrente, ok? Muito bem, ficamos com esse tema por hoje aqui. E se você tiver alguma dúvida, me contate nas minhas redes sociais. Não se esqueça, é só você digitar lá Amanda Almozara que você vai me encontrar. Obrigada pela atenção e até o próximo encontro.